O texto bíblico separado para a nossa meditação de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 5. Vou ler os versos de 1 a 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Nesse capítulo 5 de Gênesis é apresentada a genealogia de Adão, ou os descendentes de Adão. Esse capítulo cobre um período de aproximadamente 1500 anos de história. São apresentados os 10 principais patriarcas, de Adão até Noé. Mas eu quero ressaltar o fato de que, primeiro, o texto diz que Deus criou o ser humano. Nós não somos fruto de geração espontânea, nós não somos resultado de evolução natural, nós somos criados por Deus. E é dito que Deus criou homem e mulher e os abençoou, no sentido de que Deus os uniu, Deus os casou. E olha, depois que eles foram casados, Adão e Eva, está escrito que Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. É verdade que Adão já tinha tido filhos antes e teve outros depois, mas Sete foi o principal deles. E aí está escrito que depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Essa expressão morreu está no final da história de todos os homens mencionados aqui na sequência. Nasceram, viveram, casaram, procriaram, geraram filhos, mas depois morreram. Deus nos criou para a morte? É claro que não. A morte é uma intrusa, uma indesejada, decorrente do nosso pecado. Depois do pecado, a maior certeza da vida tornou-se a morte. Mas ainda bem que a história não para aí, não é? Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, está escrito assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado, a recompensa pelo pecado, o pagamento pelo pecado é a morte, porque o pecado nos separa de Deus, a fonte da vida. Mas está escrito assim: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A história de nenhum filhinho, de nenhuma filhinha de Deus acaba num caixão ou numa sepultura, porque está escrito que todos os que morrem em Cristo, porque vivem com Cristo, um dia eles ressuscitarão. Na primeira ressurreição, por ocasião da segunda vinda de Cristo a essa terra, e com um corpo novo, perfeito e glorificado, aqueles que forem ressuscitados se encontrarão com justos que estarão vivos nessa ocasião. E a Bíblia diz, a partir daí, nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Há sim uma solução para a morte, e essa solução está em Jesus Cristo. Aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador sai da rotina da morte para o caminho da vida. Glória a Deus! Você já está no caminho da vida? Você aceitou Jesus, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você ainda não fez isso, faça diante de Deus e dos homens e creia, você está saindo da rotina da morte para o caminho da vida por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Que bom, Senhor, saber que a nossa história não acaba num caixão ou numa sepultura. A nossa morada definitiva e eterna é na Tua presença. Glorificamos-te, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele nós oramos. Amém.